Opa, estamos filmando. Show de bola. Fala galera, beleza? Espero que estejam bem. Estamos caminhando aí nos vídeos aí. Temos prosseguimento aí para quem está chegando agora. A Fumetes como Dunfer. Temos prosseguimento, só ajeitar a câmera, estou me acostumando aí, né? Novos cenários, novas câmeras aqui. Falamos aí sobre alguns filmes orientais clássicos. Voltamos a falar sobre fumetes com Dylan Dog. E agora eu preparei também novamente alguns fumetes aí, com alguns temas novos bem interessantes. Hoje o personagem da vez, o personagem que eu preparei para falar para vocês aqui é Morgan Lost. Dá um close aqui, ó. Legal. Morgan Lost, né? O Perdido Morgan, como seria a tradução aqui. Morgan Lost é um personagem de fumete italiano, um personagem de quadrinhos italianos, né? Com algumas características bem pitorescas comparado a outros, né, personagens. Eu estou me acostumando a ele ainda, eu li o primeiro volume, li um especial, que eu vou falar sobre ele também. É um personagem da casa do Sergio Bonelli Editore, lá da casa do Tex, casa de Dylan Dog, casa de Dunfer, grande editora, né? Será que é uma Marvel italiana, né? E falando sobre Marvel, eu queria já desabafar com vocês, principalmente para quem chegou até aqui, já está acompanhando alguns vídeos meus. Como é bom ler quadrinhos inteligentes, assim. Estou dizendo que os quadrinhos são burros, né? Mas como é bom ler coisa nova, uma safra nova. Eu nasci lendo super-heróis, né? Marvel Comics, DC Comics, né? Um pouco mais jovem em Made Comics, né? Mas como é legal sair desse mundo, desse universo aí de super-heróis, o antagonista, o vilão, aquela coisa que depois de um tempo a gente vê que fica clichê. Sabemos que personagens clássicos como Homem-Aranha, Batman, eles não vão morrer. E se morrem, no número especial, numa outra edição, num outro ano, numa outra saga, eles voltam. O que é legal dos mangás, né? Apesar de ter uma estética totalmente diferente, um dia a gente vai falar sobre mangás, que é os quadrinhos japoneses, mas o que é legal dos quadrinhos fumetes é que eles trazem essa coisa de vida, esse começo, meio e fim, né, com algumas sagas como Morgan Lost, ou sagas eternas aí como Tex, mas eles trazem um roteiro novo, uma experimentação nova, né, com ou sem poderes, eles têm uma estrutura diferente de super-heróis, né? Então muitos deles são humanos, é uma estrutura diferente, é como se literalmente você estivesse assistindo aí um filme europeu, né? E saindo desse mainstream americano, como é legal ver um filme de comédia francês, um filme de terror alemão, são coisas que nem cabem muitas vezes, né? Drama, o filme europeu é conhecido por ter os seus dramas, né? E o Fumetti ele trabalha muito pautado nesses dramas, saindo, né, daquele âmbito de super-herói. Convido você, se não leu ainda, pega algum quadrinho da Sergio Bonelli, a Mitos está trazendo, que nem a gente já falou, Editora 85, tem outras editoras que a Panini tem alguns fumetes também que está trazendo, mas dada essa introdução desse meu empolgamento aí para falar sobre os fumetes, quadrinhos italianos em geral, vamos falar de Morgan Lost, né? Novamente, por que eu vou começar a ler Morgan Lost? Por causa do meu personagem de fumete preferido, Dylan Dog. Saiu um especial há um tempo, né, do Dylan Dog Morgan Lost, e eu, nerd veterano, fui perguntar para mim mesmo, quem é este Morgan Lost? Lá estava eu, né, uma hora, no próximo vídeo, na realidade não, uma hora não, no próximo vídeo eu vou falar, ó, spoiler, sobre esse crossover aqui de Morgan Lost e Dylan Dog. Mas agora, nosso objetivo é falar sobre o personagem em si, Morgan Lost, que nem eu falei, é da Sergio Bonelli Editora. Aqui no Brasil está sendo trazido pela quem? Editora 85, já comentamos também sobre ela. Está trazendo vários heróis, né? A periodicidade dela, não estou muito por dentro, talvez pesquise e fale mais para vocês. Talvez seja em Catarse, financiamento coletivo, mas são financiamentos esporádicos. Uma edição, 2, 3 edições por ano. Para quem está vindo agora é interessante, porque pode acompanhar com calma as edições, não precisa correr atrás. Eu sou assim, quando eu gosto de uma coisa, eu corro atrás, né, de um monte das edições ali. E não, eu gostei do Morgan Lost. Quem quiser hoje, 2025, correr atrás, dá tranquilamente. Hoje no Brasil, esse tomo aqui, tomo não, edição grossinha que vem 2 edições,
está na número 8. Atualmente, em maio agora, de 2025, está no número 8. Ou seja, na edição 16. Morgan Lost é um personagem italiano que começou em 2015 lá na Itália, e ele durou pouco tempo, entre aspas, no sentido de que ele durou 2 anos, de 2015 a 2017. Durou exatamente 24 edições, né? É um bom fôlego para um personagem. E aí, acabou, não teve mais nada? Não. Nossa, de 2017 até 2020 teve as novels, algumas histórias especiais, crossover, né, com Morgan Lost e tal. E é um personagem vivo ainda na editora, mas a saga principal dele, repito, 2015 a 2017, 24 edições. No Brasil, desde 2020, está sendo trazido pela editora 85, repito, novamente, ele está na edição 8, né? É como se fosse aí 2 histórias por edição, né? Se ele está na edição 8, então ele está no número de histórias 16. Do 16 atual no Brasil para a edição 24, da edição completa, tem bastante coisinha, dá para acompanhar tranquilo. Enfim, Morgan Lost é um personagem que, inicialmente, ele é um anti-herói no melhor estilo daqueles filmes noirs, né? Ele carrega aquela angústia, aquela lamúria, aquela depressão. Aconteceu N coisas na vida dele, inclusive essa máscara aqui, ó. Essa máscara que ele usa não é uma máscara, né? É tatuado. Enfim, ele perde a esposa dele, bem no primeiro número. Tem um ritual de pessoas que pegam, matam, abusam da esposa dele, né? E para homenagear um deus egípcio, tatuam nele e nela, né? Antes de matar. Olha que cruel sádico, que sacrifício sádico, né? Tatuam nele, e ele decide, depois de sobreviver, já no primeiro número, que ele não vai mais tirar essa máscara, porque ele tem vergonha de olhar o que ocorreu com ele e o não salvar da esposa, né? Então ele carrega essa máscara no melhor estilo deboche ou homenagem a super-herói. Então ele é aquele... Hoje ele é um serial, ele é um assassino de seriais killers, ele usa isso, né, amante do cinema, tem muita referência ao cinema, né, para caçar seriais killers, né. Morgan Lost, outra característica dele, para além desse visual, pegada meio gótico, neogótico, noir, né, é que ele é daltônico. Pelo menos a número 1, isso influencia muito no visual, no aspecto, porque ele só enxerga preto, branco, cinza e vermelho. Preto, branco, cinza e vermelho. Isso dá uma oportunidade pro quadrinho, fazer com que ele seja totalmente, olha só, olha que legal, seja literalmente preto, branco, cinza e vermelho. Então, é como se numa perspectiva dele mesmo, você enxergasse nuances únicas. Isso esteticamente já vale a compra. Isso é muito legal. Se passamos aqui em Nova Heliópolis, é como se fosse uma Nova York alternativa do futuro. Então você imagina toda aquela arte meia dark Batman dos desenhos antigos, né? Com aqueles prédios altos, meio deco, né? Aqueles prédios retilíneos, só que toda a estrutura, toda a infraestrutura arquitetônica é baseada no Egito. Um grande governante, ditador, lá antes de morrer, transformou uma Nova York como se fosse, né, que era uma nova Canaã, se eu não me engano, e transformou-se para Nova Heliópolis. É uma metrópolis, uma grande metrópolis, e ele transformou como se fosse um Egito contemporâneo, pelas suas luxúrias e pensamentos de arquitetura grandiosa. Então temos um Egito barra Nova York, meio steampunk, porque a história se passa nos anos 50. Então, uns anos 50, extremamente tecnológica, tem celular, tem computador. Então, os anos 50 eles se perduraram com tecnologia, que doideira, né? Uma arte, um movimento ali, um meio decor, meio Egito, extremamente dark, né? Para uma explosão cósmica, cataclísmica lá, as noites são quase eternas, né? Todo o quadrinho se passa na noite, e aí qual que é o resultado disso? A gente se imagina naquele centro claustrofóbico, angustiante, daqueles filmes futuristas, distópicos, no melhor estilo Blade Runner. Eu me sinto aqueles carros voadores à la Blade Runner em Morgan Lost, só que nos anos 50, com toques de futuro,
celular, né, computadores, e é bem interessante. Após a esposa dele, né, sofrer um atentado, de um assassinato por um ritual, ele se transforma num caçador de serial killer. E não só isso, é moda ser caçador de serial killer. De um lado, a gente tem os grandes heróis caçadores de serial killers. De outro lado, a mídia endeusa, aí uma crítica, né? Aquela ideia, um Big Brother, de que você pode ser um caçador de serial killer ou você pode ser um serial killer, porque os serial killers são famosos na mídia, né? Então a mídia fala, olha, aqui são os caçadores, aqui são os caçados, né? E o Ibope, todo o público de que num futuro alternativo se eu não tenho condições, talvez torcer por quem tem de caçar um serial killer, de ser um serial killer, né? E tem a pontuação, esse matou tanto, esse aqui recuperou tanto. Então é como se fosse um western moderno também. Doideira, né? Esse mosaico de informações bem interessante. Aqui tem duas histórias, né? E o personagem, ele é melancólico, ele é depressivo, no melhor estilo Dylan Dog, mas ele tem uma ação, ele tem uma portentosidade de um típico de um típico caçador de serial killer. Então ele é um cara treinado na criminologia, ele é um cara treinado também nas ações, nas manobras táticas, né? E tem uma equipe de caçadores com ele. Então tem aqui uma série, aqui já começa com uma série de serial killers, ele mal mata um, mal descobre outro. É uma saga que tu lê o primeiro e tu fala, meu, que legal, né? Hoje você encontra aí na editora 85, né? Tá, repito, tá aí no número 8, né? Edição história 16 para 24, tem pano para manga, beleza? Desafio você a ler algo novo, né? Saindo do âmbito até de fumetes, de heróis, para pesquisar essa coisa interessantíssima. Beleza? Vamos falar mais sobre ele no próximo vídeo aí com um crossover de Dylan Dog. Até a próxima, gente!